No ar, o Resenha Tricolor número 41! 41! Que alegria! Puta merda! Alegria, Com a gente finalmente. hoje, quem aqui? Eu! Jones! Caralho, quatro! E quem também? Dani! Dani, a música, produção, a música! O São Paulo teve domínio no segundo tempo, fez o que quis, a gente, perder assim o clássico, chateia muito. Puta que pariu, velho. É foda, porque, a indignação é foda, perder um clássico, já a gente perdeu, vamos ter que melhorar mais, trabalhar mais pra tentar na próxima partida nos recuperar, mas vambora. Mais importante do que a entrevista do Cássio, que é a melhor que eu já vi na minha vida. Parabéns, Alface. Parabéns ao Fácil por essa entrevista genial, um monstro. Os assuntos da semana são a renovação da Jolie do patrocínio, a chegada pé quente do Guaraná Poti. Exatamente. Mas nada disso importa, o que importa é o clássico, o que importa é o clássico. Que bênção, que estreia desses patrocinadores. Pô, Bem-vindo por ao onde, manto. né? Tomar porre de potida. Tamo aí, Guaraná. Você sabe por quê que o Cueva deu a cavadinha no Morumbi, não em Itaquera? Porque em Itaquera ele acha água. Se ele cai em Itaquera, derruba aquele estádio. Que maldade, né? Arena Que movediça, você não dá cavadinha, não. Cara, o Cueva teve um dia de raí. É um dia histórico, porque Não, se a dia gente, histórico. a gente vai falar no Histórico. compromisso com a história de todas as goleadas que a gente deu nos caras. Poucas vezes um jogador se destacou tanto nessas goleadas. Por Concordo. exemplo, no 5-1 foi meio distribuído. Sim. Teve gol do Luizão. Acho que, se eu não me engano, o fora primeiro da gol do área. Rogério. Do Isso a gente vai Rogério, falar sim, lá do na Rogério. frente. Mas, cara, um protagonismo desse jeito foi a lá raí. Aí Concorda? 3x0 em 91. Foi. Porque ele fez o gol, deu 3 assistências e deitou e rolou e, sacaneou, tripudiou, Não, e... cuevadinha. Que passa. Foi, Pô, não, e- nota 10? Nota 10, Nota 10, nota 10, nota nota 11. Nota 40. Cara, e que emoção, né? O Foi tudo vezes Morumbi, 4 hoje. aliás, o pessoal aí que fala da nossa torcida e tal, hoje saiu o ranking dos 10 maiores públicos 7 são nossos. 7 são 7. nossos. É o maior público em clássico desde 2003, que teve uns 71 mil, que enfim, é um 3x0 neles também. E o E aí? time nessa situação, vindo de uma derrota Sim, com a América, com a América. porra, 53, 700 e não sei quanto, né? Uma derrota injusta, agora 53.998, 54 mil pessoas, estádio lotado. Isso fica aí um recado pro pessoal, né? Diretoria, de incentivar, de gradativamente, se o time melhorar, aí sim você aumenta um pouco o valor do ingresso, mas eu acho que precisa fazer essas atitudes para trazer a torcida perto, para muda. Pra Você mim viu é como melhor tava o ganhar Morumbi? 1 Ah, milhão porra. com 50 mil Claro do que que 1 milhão é. com 15 Claro mil. que é. E a gente falou Isso é sobre óbvio. isso, o Morumbi tremeu, né? E lá pode tremer que não Exatamente. cai, ali não cai. Exatamente, Assim, nunca caiu. Nunca. Aliás, time grande não cai, né? Não Estádio cai, também não cai, né? não cai. Estádio grande. Definitivamente não Pois cai. é. O pessoal de outro time que vem assistir o resenha, chupa. E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, cara. O David Messi jogou o David Messi jogou Certo. 2 clássicos esse ano. Um pela base, 5x0, e ele meteu caixa. Sim. E outro no profissional, Ele não meteu. 4... Hã? No 5x0 ele deu assistência, mas ele não fez gol. Não, tudo bem. Isso Tá é o de bom, menos. tá bom. Não é Um que ontem na 5x0 entrevista e um ele falou que foi o 4x0. primeiro gol dele contra o Corinthians. Ah, é? O meu questionamento era justamente sobre isso. Eu A acho gente, bem jogados. bem jogados. A gente tá formando Ontem- uma geração vencedora. Você acha que o futuro é promissor com esses moleques que estão subindo? Porque o Luiz Araújo Poxa. também, primeiro gol, não sentiu a pressão no clássico, já tinha chutado uma bola de longe. E isso confirma o que a gente estava dizendo aqui, que tem que apostar na base, que são Tem moleques que ter de paciência. qualidade, precisa ter paciência, não adianta queimar. A gente falou, deu uma força, defende o Lucão, por exemplo, que é um cara que ficou exposto. Tô falando Sim. se joga bem, joga mal, tô falando da situação do Sim. atleta de categoria de base ser promovido numa situação difícil e ter problemas para se fixar no time. Esses moleques têm categoria, têm talento, precisa trazer alguns reforços para mesclar com eles, que aí vai dar
uma liga que nem eles dizem, poxa, João Schmidt, David Neres, o Luiz, o Pedro. Não, e o Lucas bem. Fernandes, que pra Lucas mim é o Fernandes, melhor deles e não tá Rodrigo Caio, jogando. Monstro Assim. Nazar, poxa, tá aí a resposta. Dani, o que mudou do jogo contra o América pro Clássico? Puta, cara, eu acho que mudou. O espírito mudou. Acho que os laterais. Buffarini, aliás, Buffarini, jogou muito. Bem jogou... que a gente escalou naquela gente- formação tática, mas a gente pôs o Wesley. A gente Bem, tá falando assim, da eu não molecada, quero mas bater no Buffarini e Wesley, não, Maicon seria jogaram injusto muito. também, hoje, também. né? Mas assim, o Já deu Buffarini uma é o moral. melhor lateral que a gente tem no elenco, ele tem que jogar. Mas mais do que jogar, é olhar pro lado e ver um cara que não gosta de perder, que tá lutando por todas as bolas, E que dá um chama a caminho. responsabilidade. Chama. A gente falou Chama. no estádio, o primeiro Chama. lance ele deu uma letra. Exatamente, isso que eu ia falar. ele- Falou, cara, eu não tô Porque, aqui assim, pra brincar. Ele é um entendeu? cara que perde a bola às vezes, mas ele se recupera. Ele é um cara rápido, ele é um cara Sabe sair guerrido. jogando e tal. Exato. E quando tem os gringos afim de jogo no time, o time se contagia Pois é. e joga pra cima. Então assim, se você pegar a fórmula do time de ontem, era gringo, molecada, zaga sólida. Pois é. Era essa. Pois é. Né? Correria, posicionamento tático bem João, a organização e tal. E tem uma coisa, cara, que parece... Ah, só um detalhe. Chupa. Vai, Mas continua, chupa continua, muito. continua. Tem uma coisa que parece... pode passar batido, mas assim, cara, a gente tá com um técnico meia boca. Mas o Oswaldo Oliveira é um grito de boca. Pior É a ainda. cara do vexame, A gente falou assim, Antes do jogo eu falei, se tem um técnico Pode que é capaz de ajudar. a gente devolver uma goleada, é ele. É ele, porque Agora- cara, ele é amador. O São Paulo Ele é fez amador, 1-0. amador. Ele fez o que o São Paulo precisava pra golear. Exatamente. Assim, A gente- desorganiza o time, vai pra Faz cima. nada, Que, E deixa o Cueva livre. contra-ataque. Deixa contra-ataque, pensar. fala, cara, Agora eu quero saber de vocês dois, nessa situação, no comportamento do clássico, você acha que tem a ver só o clássico? Você acha que tem a ver a forma deles estarem aguerridos? Porque a gente perdeu do América, era pra ter se livrado Mas, do Júlio, rebaixamento se for ver o time em contra campo, o o América América. é mais organizado Então- que o Corinthians hoje. Não, tudo bem, mas ninguém relaxou, é isso que eu tô falando. Porque não. os caras ficaram apreensivos, a gente não ganhou. Sim. Agora, E 53 mil pessoas, né? Exato. Depois de uma Uma derrota motivação contra o América. Casa ferrado. Não, eu acho que isso fator é uma K. motivação Pô, gigante. aí Os é. caras estão acreditando na gente, precisamos Exatamente, acreditar nele, exatamente. então- Não, o Cueva começou a agradecer a torcida na Antes. entrevista quarta-feira. Que tudo. O normal seria ir menos gente, porque perdeu pro último colocado do campeonato. É só ver os comentários no programa. Sim. A gente aqui elogiou um ou outro, já desceram o pau na gente, falaram um monte. Criticaram a gente por ter elogiado Por o ter, David elogi... Neres. por ter David elogiado o David Neres, Neres, exato. ou ter dado notas altas na última avaliação, que Exato. eles ficaram bravos, que a gente tem que explicar também que o pessoal não entende que é o apoio que faz a diferença. Não Sim. adianta, a gente não tem nenhuma pendência com ninguém, todo mundo sabe, mas não adianta criticar o cara antes da semana do clássico, o clássico mais importante do ano. Não adianta você falar que o cara é nota 2 e se ele não é, só teve um jogo infeliz. É E só tem isso. tem uma coisa que eu acho nesse sentido, que a torcida precisa começar a ter coerência do grau de cobrança. Então, óbvio, Pois o Rogério fez gol durante a semana, os caras vêm infernizar minha vida porque o Rogério fez gol. E daí o que eu tava explicando cara, você não pode cobrar o Pedro do jeito que você cobra o Rogério. Claro. O Rogério ganha 5 vezes mais que o Pedro, tem 6 anos a mais de carreira que o Pedro. E daí quando a gente falou do papel tático do Pedro, os caras falam, atacante tem que fazer gol. Fala, cara, tipo, beleza, eu também acho que o atacante tem que fazer gol, que o Charles tem que fazer gol, que o Pedro tem que fazer gol. Tá o Luiz Fabiano, né? Não, Tá, isso a gente vai falar mais nós pra vamos frente. falar, Tá bom. mas Só que, Piada. deixa eu fazer uma você tem que ser pergunta. coerente, moleque. Piada, isso aí. Por que Piada. o Santos consegue? Porque não é corneta com o moleque, tem que dar o apoio Pois é. pro moleque jogar. Exato. É, espaço. concordo. Então não é assim, você cobra o Chiesa, o Rogério, esses caras meia boca que são contratados, da mesma forma que cobra os moleques? Jamais. Concordo. Moleque você tem que apoiar, cara, você tem que Exato. impulsionar Dá o cara tempo pra ao jogar. tempo. É muito diferente. Concordo. E deixa eu fazer uma pergunta rápida, porque a produção já tá dizendo aí que o bloco tá estourando. Antes do Junks falar do bola cheia e bola murcha. Se você, daqui 10 anos, vier um gringo estudar a história do São Paulo e ele perguntar sobre o ano de 2016, você vai falar pra ele que foi um ano que o São Paulo deu um monte de vexame,
você vai falar pra ele que foi um ano que o São Paulo chegou até a semifinal da Libertadores e ganhou de 4-0 da Galinhano? Eu vou falar que foi um ano... que mudou o nosso ano, então? Mudou a perspectiva O do mais que a gente legal via? é que, assim, esse é um dos piores anos que a gente viu? Só que no nosso pior ano, a gente é semifinalista da Libertadores e a gente enfia pôs 4 de nos quatro, caras, exato. E põe na bunda E qual deles, outro ponto? entendeu? A gente em nenhum momento ficou na zona do rebaixamento, em nenhum. Nenhum. E cravavam aqui mesmo, é só olhar Que os ia comentários. rebaixar. Que tava rebaixado. Pois é. Pra você ver como às vezes a nossa expectativa é Fato. muito baixa com relação ao clube. E a gente é xingado por mostrar justamente o outro lado. Ninguém tá dizendo que tá tudo certo aqui, concorda? Concordo. Programa Pelo contrário, passado a gente falou um contrário. monte de coisa, mas... Eu só acho que dessa pergunta é virar a página, não Exato. continuar Exatamente, o livro de forma exatamente. alguma. Foi um ano horroroso. Horroroso. Mas Chegamos nessa nos perspectiva foi muito bom. 45. E tem que virar a página com isso de positivo. Exato. Porque se continuar escrevendo esse livro, Uma hora... é errado, tá errado. Precisa concordo. Esse começar a roteiro tá planejar o ano errado. que vem agora. Exato. Não é Exato. assim. Não é porque ganhou de Agora 4-0 pode do Corinthians pensar. que tá tudo bem, o Ricardo Não, Gomes é bom não. e a gente tem elenco. Nada disso é verdade, mas temos que comemorar pra caralho. Pois é. Exato. Porque nós metemos 4 nos caras, velho. Exato. Vai, passa o dia assim. Pô, é o atual campeão brasileiro. E Enfiamos tomamos de 4 no atual passa campeão o dia brasileiro. assim. Exato. Junks, bola cheia e bola murcha da semana. Ah, bola cheia. É difícil falar um nome, né? Sacanagem, mas vai pro Cueva aqui. Caramba. Foi coevardia o que ele fez. Foi Coevardia, fazer uma coevadinha, né? Porra, foi coevardia. Alegria. E o Balamucha vai passar batida, pô. Não, ó, o Tem Dani, dois. o Dani Do citou... tricolor? Não, claro que não. Aqui eu tô falando. Tem o São Milton Paulo, Futebol Leite. Clube. O Ah, não, Galinha, vou dar bola. Você viu o que ele falou? Pra quem não sabe, falou que o Lugano faz graça pra torcida, é um banana. Chupa, Milton Leite, Só que chupa. ele não falou do zagueiro das galinhas. Que Muito pior pelo que- contrário, que tomou Ah, um baile, tá o bom, tal do Wilson. Otário. E o segundo? E o segundo, bicho, é pra quem gritou Luiz Fabiano no meio do jogo. Então. essa Porque é- o ponto é nada Mas- contra o Luiz Fabiano, merece toda a nossa Ele é homenagem. ídolo nosso. Mas não. gritar no meio do Não, jogo, mais é jogar contra o é jogar time, contra cara. o próprio É tudo time. que Isso não prega se o faz. contrário Isso aqui. não se faz. E hoje, como um dia muito especial, a gente está gravando na segunda-feira, dia 7/11, 11-7, 4. Vamos mudar um pouco o formato da Perguntas com o Internauta. Antes disso, um recado para você. Se inscreve aqui, ajuda o Resenha a continuar agora na fase boa. Que é o Vamos filé conseguir mais mignon, 4 né? mil inscritos Ó, essa semana. uma pessoa me pediu que se a gente chegar a 20 mil inscritos, a gente vai dar passagem pra Dubai. Porque eu já tô vendo a gente na Libertadores ano que vem. Já estamos na Libertadores. Tem pergunta disso, você responde. Então hoje o formato vai ser diferente. Hoje a gente vai fazer um bate-bola rápido, vamos tentar responder 2 ou 3 perguntas, porque o objetivo do programa é chegar a 44 minutos. 44 minutos e 44 segundos. E 44 Porque o número segundos. 4 é um número muito bonito. Junks, o Caleri Mil Grau quer saber o que é preciso fazer para trazer o Caleri de volta. Acho que uma boa conversa com o West Ham traria ele tá a fim de voltar, Bom ele tá sotaque, se hein? manifestando nas redes sociais e acho que é mais do que simplesmente pagar ou qualquer coisa assim, é se acordar com o West Ham, pagar salário e trazer o craque de volta. O cara acabou de limpar a mão em uma mim, mera- aqui embaixo. Legal, Caio. Obrigado. Vou te fazer uma pergunta bem fácil para responder a sua limpeza de mão em mim. Fiz merda aqui, pessoal. Servi que nem o Junks. Ah, tá bom. A gramado do Allianz Arena, né? Caio, o Bruno Henrique quer saber, agora que a gente já está com 45 pontos, sem risco de rebaixamento, não é hora de começar a se mexer para contratar jogadores, pensar em 2017 sem aquele desespero das últimas janelas? Cara, é a hora de se mexer sim. Eu por mim, já daria férias para um monte de jogadores, subia toda a molecada da base. A gente, se bem que eu acho que a gente vai chegar na Libertadores, mas até onde eu sei, o São Paulo tá fazendo o planejamento de 2017. O São Paulo vai fazer propostas para alguns jogadores que tem numa lista de observação e não vai entrar em leilão. A gente vai oferecer o salário e o valor que pode ser pago. Se algum outro clube quiser cobrir, São Paulo não vai entrar em leilão com jogador nenhum. Até onde eu sei, essa é a posição oficial do clube. É justo. E que eu imagino que seja Também. correto. Também. É o jeito do Marco trabalhar. É o jeito também, do né? Marco trabalhar. O Adarnoni, sem reforço, existe chance de título brasileiro ano que vem? O que vocês acham? Vai você, Dani. Responde Se essa não, aí. quais nomes precisamos, considerando que, infelizmente, Ricardo Gomes esteja lá?
Cara, eu acho que não. Acho que não tem como esse time manutenção 100%, ou mesmo quem volta de empréstimo, ser um time competitivo para ganhar o brasileiro. Longe disso. E acho que a diretoria sabe disso, né? Eu acho que é para todo mundo. Não é porque ganhamos de 4-0 que mudou o mundo. Eu acho, na verdade não acho. Eu tenho esperança que a clareza sobre o Ricardo Gomes também fique evidente. Ontem o Levir saiu do Fluminense e eu traria o Levir. Também. Traria o Levir para janeiro, mesmo? a palavraria com o Levir agora para ele começar a pensar no time junto, deixar o Ricardo numa função diferente ainda no futebol, mas nitidamente na beira do campo não tem condição. Eu não gosto do Levir, Você não gosta? Se vocês me permitem, eu não gosto. Eu acho que é o Levice e... Não, a gente não permite. Próxima Tá pergunta. bom, obrigado. Vamos pro... O Matheus Pog, a pergunta para mim. Você acha que o Breno vai conseguir voltar a jogar em alto nível? Observação, time grande cai, time gigante não. Time grande não cai, porque os que caíram... E gigante só tem um. Não, time grande também não cai. Os que caíram não são grandes. Sobre o Breno, cara, eu gostaria muito, mas acho muito difícil. Acho que pode voltar a ser um zagueiro importante, mas não o que ele era. Acho que se o Refis voltasse a ser o que era antigamente... Talvez com o Rosan, com o que eu vi de preparo físico esse ano, eu não vi um negócio que me dá a esperança de o Breno voar. Acho que também a sequência histórica dele prejudicou muito ele. Talvez não dependa só do São Paulo, tem a coisa muscular, tem todas as operações que ele passou, mas... Também gostaria de contar muito com esse cara no elenco. Eu gosto dele, acho um puta do cara. O Breno em alto nível. O Caio sabe isso. ML Cauê, especulação de quem vai sair do clube em 2017 além do Mimi. Mimi cara, é um bom nome. De quem vai sair, eu não sei tão bem. O que eu suponho é que o Rodrigo Caio deve sair. Eles estão até renovando, até renovando o contrato dele para uma valorização, provavelmente para aumentar a multa rescisória. Eu até soube que o São Paulo está preservando o Douglas, justamente pensando nele para 2017, para o lugar do Rodrigo Caio. Deve ser com o dinheiro da venda do Rodrigo Caio que a gente vai conseguir alguns reforços pontuais. Estou nessa também. Mas eu espero muito que o Carlinhos saia. Eu acho que o Carlinhos não sai, porque o São Paulo não tá... Tem mais um ano de contrato. Eu acho que ele não sai. Mas mais um ano de Carlinhos é muito pra mim. Mas se o Mena não ficar, eu acho que a gente tem que buscar outro lateral esquerdo. Reinaldo ou Carlinhos? Reinaldo. Mas de longe. Esforçado. Manda mais uma, garoto. O quanto ficar fora da Libertadores impacta na contratações de bons reforços? O B Santos... Que vou fazer uma pausa. O B Santos, ele trabalha comigo e ele assiste o resenha todos os programas. E o Lu, no último programa, falou que ia colocar o time inteiro do Cartola, do São Paulo, e ia mitar. O que o Lu fez? Não fez. Claro. E o Bruno Santos, que assiste o programa, participa da mesma liga que eu, ganhou a liga com 91,60 pontos. Parabéns, Mitou. Chupa, Lu. Não teve coragem, o cara foi lá e veio. Veio em público, falou. Veio aqui, falou que queria sair do programa. Foda. O Dani não conseguiu emprego no Toronto. Tá bom, mas chega de dar moral pra ele. Outra pergunta também. Não, peraí, eu nem respondi ainda. Até esqueci, vai de ficar novo. Fora da Libertadores. Impacta e muito. A gente falou disso no último programa, na dúvida de reestruturar sem Libertadores ou com Libertadores, mas a resposta é impacta e muito, não só no dinheiro, quanto na forma de seduzir os jogadores para vir jogar no clube. Caio, o contrato do Kaká parece que vence no meio do ano que vem. Você traria? Pergunta capciosa. É pra jogar ou pra ser diretor? Pra ser tipo Lugano? O Kaká eu acho que eu traria pelo pacote Kaká. Pacote Lugano. Porque o Kaká é um agregador e fez bem pro clube quando veio, é um cara esforçado, se dedica no treino, traria sim. Caio, Marcos, mais uma rapidinha. Não, é que é rápida. Você acha que vamos pegar G6 ou G7?
Eu tô comprando passagem, $4.500 pra Dubai ano que vem. Parcelado em 10 vezes, eu tô lá. Não só vamos, como ainda vamos ganhar essa Tá porra. respondido. Eu que sou imparcial, acho que a gente não só vai, como vai ganhar. Como vai ganhar? Junks, o Dom Felipe pergunta como foi sua sensação no estádio ao ver a cavadinha do Cueva. Depois da apreensão, veio a alegria, né? Porque Puta, o cara velho. deu uma de louco Abreu, nossa senhora. Culhão, hein? Nossa senhora. Culhão, ele foi bem. Aí é O Rodrigo casca grossa. Caio deu uma entrevista falando que comentou com o Michael, se ele perdesse eu ia quebrar ele no vestiário. O Bacana. Bruno B. Moraes pergunta quais jogadores do São Paulo deve dispensar agora. Você, Eu- que chega. É a última. Além dos dois que a gente falou, Michel Bastos e o Carlinhos. Michel Bastos. Mas a gente falou já de dispensar não, né? Tem que vender, dispensar você perde trocar, dinheiro. fazer negócio, Não, fazer tá, negócio. Tá bom, Tirar do ok. elenco. Tirar do elenco. Ok. Fora Carleto, essas coisas que estão emprestadas pra ela. Cara, tipo Carleto, Cortez, esses negócios não E o só, Reinaldo? E o Centurion? Centurion, Traz de saber a Ele questão do gosta, Chaves. Ele gosta, ele gosta. Ele vai gosta. Eu querer. traria o Centurion, eu daria Ava. 9 Centurion. Eu quero essa camisa na Fazer um coleção. episódio Centurion e dane-se. Ô. Pra se defender. Mas falando sério, agora eu não traí o Reinaldo de volta. Acho que é uma ilusão achar que o que ele fez na Ponte Preta ele é capaz de fazer no São Paulo. Ele não vai ser protagonista no São Paulo nunca. Quem mais? Carlinhos, Michel. Carlinhos pra mim precisa virar moeda de troca. O Wesley é um cara que eu não acho ele um programa tão grande se você for ver o que ele faz em campo, mas pelo tamanho do salário ele tem que sair. Tem que Ele- reduzir o salário. Ele Na não verdade, justifica. ficar. Um cara de 350 pau de salário precisa ser um cara que seja dono do time. E Tem que não ser o é Cueva, longe né? é longe de ser o caso do Wesley. E eu acho que tem algumas peças que podem ser emprestadas para ganhar experiência, tipo Arthur. Puta, não vejo um puta potencial para entrar no time ano que vem. Empresta para ganhar rodagem. O Auro. Auro, tipo, Ó. se você tiver Buffarini, Bruno e Auro, ele como uma terceira opção eu acho ok. Mais do que isso, acho que não. Tá bom. Legal. E com o Cueva, o parado na esquina e o Bolt, vai pro análise tática, A né? análise tática de hoje, em homenagem ao Alface. Parabéns, Alface, você é o maior tremedor do ataque de São Pipoqueiro. Paulo da história. A análise tática de hoje, para mim, ela começa com a melhor formação que a gente tem dentro desse elenco. Né? Quando a gente vê o time com Denis, Buffarini, Rodrigo Caio, Michael e Mena, Thiago Mendes e João, que são volantes complementares. João, um cara mais passador, que dá qualidade no passe. Thiago, que carrega mais a bola. Daí, Neres jogando pela direita. Kelvin, que começou... Peraí. David Messi. Vamos tratar da forma que David tem que ser Messi. tratado. Desculpa. David Messi pela Que é o direita. 14, né? É que não, Tá não bom, tem, não desculpa. tem. O Kelvin pela esquerda, que pra mim começou muito bem. No primeiro tempo ele foi bem. Foi o melhor Foi primeiro tempo dele desde, Desde a a Libertadores. contusão. Desde a volta da contusão. foi mesmo. Cueva centralizado. Até foi pergunta que o pessoal Aliás, mandou. só um parênteses. Pênalti escandaloso nele. É um absurdo Foi o juiz pênalti. não expulsar. Foi Um pênalti absurdo. mesmo. Foi Um pênalti. absurdo. Inclusive a falta do Mendiguinho no Cueva. Também. a Um falta absurdo. de expulsão. Eram Agressão. 2 expulsões ali. E tem o Chaves Brigador, E Chaves né? Brigador, que precisa, o Perrone escreveu uma coisa que eu acredito pra cacete, o Chaves precisa ser respeitado. É, Porque concordo. mesmo na maré ruim, é um cara que luta No o tempo último todo. resenha. E sentiu, o Lugano falou de um jogo que ele perdeu, acho que contra o Santos, que ele perdeu aquele gol feito, que ele tava chorando no vestiário. É, O Lugano falou assim, um cara desse a gente tem que respeitar, porque é o Exato. cara que perde o gol e sente, que vai chorar no vestiário, Passa não isso é? pro elenco. Exatamente, essa vontade. E foi recompensado, porque ele perdeu um gol muito Falei mais que ele ia tirar fácil a do que... zica, não foi no Falou, resenha falou. passado, E ele falou. perdeu um gol muito mais fácil do que o que ele fez. Feio. O Pô, gol dele é o gol, gol de dele cara foi, bom, não foi, é foi, gol foi. de caneludo. Concordo. Mas no elenco atual, pra mim essa é a melhor formação. Kelvin saiu machucado, entrou o Luiz Araújo, que também foi Que deve bem. ser a formação do próximo jogo, porque não temos o Que não Kelvin. tem o Kelvin machucado, né? Daí, eu queria fazer uma menção honrosa pro Lugano.
Cara, Deixa ele é um até aqui. monstro. Ele é nós Cara, no banco de reserva, Eu cara. dou risada, Tipo, eu não falo lá eu lá. É a cara. minha reação, Ele cara. pega o juiz e ele quer Cara, espancar. Cara, Se eu tivesse perto do bandeirinha, eu também ia querer ser Óbvio, ele é óbvio, o primeiro a cara, estar na monstro. comemoração, monstro. Obrigado por tudo, velho. E chupa Milton Leite. É, Falando chupa nisso. mesmo. Então deixa eu liberar aqui. Aliás, o Quer Milton dar Leite nota? é chato pra caralho. Chato pra caralho. Tá ficando gaga, inclusive ficando gaga. Vale- É o reserva do Galvão. Só fala, eterno reserva. Reserva do Galvão. É o Kleber Machado. E depois o é o Milton- Luiz Roberto. É, exato. É um bosta, um merda. Então, beleza. O- Vale nota 10 pra todo mundo ou teve sem Não, ser acho o que Coiva que é 11? Vamos dar as notas. Vamos dar as notas. Ô, Denis. Não trabalhou. Nota 8. É, Eu que ia começar? Foi, é, sei já lá, foda-se. vai na ordem então, Isso aí. vai. Bufarini. Bufarini, nota 8. Só um parênteses do que eu falei pro Junks. A hora que ele deu aquela letra no campo, eu falei assim, eu quero jogadores de personalidade como ele. Mas se fosse o Michel, eu ia xingar até a mãe. Então assim, nota 8 pra Nota ele. 8. Rodrigo Dani. Caio, impecável pra mim, 8,5. Michael também, Michael. 8,5. Dupla de... Não, pra mim, Maicon Monstro. e Thiago Mendes jogaram muito. É que a gente só tá falando de quem fez gol. Ah, Michael e não. o Thiago Mendes que vinha numa decrescente. A dupla de zaga pra mim não. Uma das Sim. melhores do Campeonato Brasileiro. Mena. Sou eu? É. É. O Mena foi bem, foi Foi raçudo, Mena. Nota bem. 7,5. 7,5. João Schmidt, pra mim, 7,5 também. João o quê? Schmidt. Foi. Pode ser Smith. Thiago Mendes. Um monstro, né? Nota 9. Nota 9, E merecido. ó, eu vou até fazer um parênteses aqui, eu vou pedir desculpas, que eu peguei no pé dele, eu enchi, Mas quando ele foi- perdeu muito passe Ele mesmo. perdeu muito, A gente ele tava aqui- amiguinho do Michel, mas ele o Thiago voltou. Mendes. Mas assim, Thiago Mendes. como a saída Thiago do Mendes. Michel do grupo fez bem pro Thiago Mendes. Exatamente. Verdade, Queria fazer verdade. esse parênteses que ele tá jogando Eu também muito, peguei no pé dele, né? é verdade, Deu a é volta fato. por cima, Fato. monstro, 9. Neres. Eu? É, É mas- 10! É 10! É 10! Boa, moleque. Cueva 40. 40, 11. 4 vezes 10. Porque Beleza. 4 é um número bem popular essa semana. Monstro. Junks, Luiz Araújo. É você, não sai do... Soltou. Ih, não! Ah, não! Pô, Boa, tava mas- indo tão bem! Deixa eu falar, Repete. Repete, vai. Dei a nota Eu do Cueva. notifiquei o Cueva. Ah, beleza. Então, Junks, Luiz Araújo ou Kelvin? Pode escolher. O Luiz Araújo vai nota 9 e o Kelvin 8. Chavito, tinha que ser o Chaves? Nota 9 pra 9. ele, é o número da camisa. Perseverante, E meteu agora, pra caixa. finalizar, o professor Ricardo Essa vai Gomes. pra você, que é pessoal, né? No máximo 4,5. Não, Então, 4,5. para. para. Escalou o que a gente queria. Então, mas pra mim Escalou o máximo bem. dele, o 10 do Ricardo Gomes pra mim é 4,5. 4,5? É, pra não, mim é vai opinião nota... pessoal. É, não vou dar nota porque é nota pessoal. Se vocês quiserem dar a Não, nota de vocês. Não. Aqui, só quem... Cada um, né? cada um com a sua dada, hein? E você, manda as notas aqui pros jogadores. No compromisso com a história de hoje, falaremos sobre goleadas históricas em cima do nosso maior rival, depois de Milan, Barcelona, Liverpool, né? Boca também. Boca. Então falaremos de goleadas históricas. O nosso primeiro material, a gente sempre traz revistas históricas, jornais históricos. Hoje trouxemos um lance histórico. Histórico. Coevadinha. Cuevadinha neles! Mais uma abraço vez, pro Cueva e chupa chupa. todo mundo. Então, pessoal, Deixa eu ver esse nos material meus aqui. estudos aqui, a gente estava comentando que são 7 goleadas para cada lado. Isso. Um 6-1 para cada lado, o primeiro foi nosso. Pra quem não sabe, você aí que tá zoando o seu amiguinho, o Gambá, 6-1, que não sei o 6-1. que devolve o 6-1, o primeiro 6-1 do confronto foi em 1933, do São Paulo da Floresta, São Paulo 6, Galinhada 1. Ali nasceu a primeira goleada de todas. Depois dessa, foram mais 6 pro São Paulo com a de ontem Isso. e 7 para eles. Ontem empatou. Nenhum- Não, ontem é. é sábado. Nenhum placar não foi repetido em toda essa história. E 7 goleadas para cada lado. Qual foi a última que você lembra? Antes dessa, 5x1. Não, essa. Lógico que que a é. gente trouxe o jornal. Esqueceu, né? Ainda bem que você Ainda bem esqueceu, Faz né? 2 dias que a gente não goleia os caras. É, Crise, isso é verdade, crise, isso é tabu verdade, histórico, Isso. tabu histórico. Fala, cara, Então fala sobre o 5x1.
5x1, puta, cara, 5x1. Foi em 2005. Que ano, né? Que ano. Cara, o ano que a gente ganhou tudo e meteu 5x1 nos caras. E eles foram rebaixados? Não, Eles foram eles foram em vice-campeões 2007 brasileiros. rebaixados, né? Eles foram vice-brasileiros, o Inter. Mas parabéns. eles foram rebaixados sim, a resposta é sempre sim. Não, eles eles- foram é. rebaixados? Sim. Não naquele ano, mas É, eles foram sim. rebaixados. Naquele ano Diferente. eles foram vice-campeões. É, aí porque o teve o Inter Tinga, ganhou, né? Márcio Rezende, Tinga, todo Aí os caras mundo. voltaram, é verdade, verdade. Mas pouco importa a Foi eles. esse. Fala do Inclusive, 5x1. nesse ano, desculpa, teve um outro jogo que a gente enfiou 3x2 com o Amoroso, eles mandaram Voltar e depois aí teve foi 1x1. É O verdade. Amoroso acabou com o jogo. Acabou também. com o jogo. Esse 5x1 foi o primeiro gol do Rogério contra eles? Sim. E o último? Foi o centésimo. Puta Arena vida, Barueri. puta Quem vida. tá lá? Que, aliás, pra quem não Puta, esse eu não entendeu tava. a questão do sinalizador, Então, Esse era um isso é um bola ponto. murcha. Então, Esse você era sabe bola que não, murcha. porque ele é um Caio. ponto que ele tá falando. Tudo Você sabe bem. em que momento que foi aceso? Foi a 8 minutos e 35 segundos do segundo tempo, que foi uma homenagem ao 100º gol do Mito. Tá o bom. estádio tá chato, tem que liberar sinalizador Isso sim, é desde outra que história. seja com segurança, etc. Concordo. Mas sabe que a gente pode ser punido por isso, né? Multa, a própria torcida diz que Pois paga. é. Eu sou a favor da mas festa, ainda mais Eu zoando os também caras. acho que tem que liberar, mas se não pode, vai tomar multa, vai perder dinheiro. Tá certo. cara, Mas se tem que perder o liberar mando do jogo bandeirão, contra o sinalizador. Grêmio, Não, valeu a não é pena. perda de mando. Porque teve sinalizador em um monte de outro estádio. É E nada multa. aconteceu, É multa. né? É Tá multa. bom, Se tá for bom. perda de mando, é um assalto, um roubo, como sempre. Mas a gente espancou o time dos árbitros. É verdade, é verdade. Mas 4 a mudou, 0, né? né? Cuidado Mudou. com essa súmula O aí. dinheiro voltou lá pra Sumaré, repentinamente mudou o time dos Pô, árbitros. mas a gente tá perdendo o foco aqui. É goleada. Qual foi o último 4x0 que a gente enfiou neles? 4 eu 4 a não 0? lembro. É. Eu ia falar do 3x0 que eu lembro do nosso Com Raí, gol de o terror do Morumbi. Não, depois desse. Mas é o que eu lembro. Ah, sim. Teve um Vamos 3x0 que foi em 2003, que é o maior 2003. público do clássico no século, Luiz Fabiano. que o Simplício fez o terceiro Simplício. gol com gol de calcanhar, Ah, você esse lembra? eu lembro. Simplício fez o gol. Só que eu ia falar dos Essa é a 4x0. camisa desse jogo. 1980 Tem, é o Simplício. maior público de São Paulo e Galinhas. 1980 enfiamos 4x0 neles. 2 gols do Serginho Chulapa, inclusive um ele veio driblando do meio de campo. Outro do Renato Permurcho e Serginho outro de Chulapa, Paulo que era um Sérgio. driblador. Era tão driblador quanto o Washington, coração de leão. Dois Parecidos. dribladores, dois ariscos. Mas boas memórias, né? Boas lembranças. Queria saber do pessoal aí, o que eles acham, o que eles lembram, o que... Qual que é o momento mais marcante Pô, contra escreve eles, aí né? o clássico O que meu você lembra momento da mais marcante goleada. contra eles é o 3x0, os 3 gols do Do Raí. Rai. Cara, mais do que o 100º gol, 100º gol eu ando com o ingresso na minha carteira de ter uma muleta que é. Mas Ai, olha lá, essas histórias. é verdade. Tô brincando. Tá lá, eu posso Tô pegar na brincando, é que carteira. o Lu desmoralizou essas histórias. É, né? O Lu quer o meu lugar, ele Fala o desmoraliza que quer. nossas histórias, ele é foda. Lu, murista, né? Humorista, É. humorista. foda. Mas- mas Mas fala. pra mim, eu tinha 9 anos, cara. Eu tava com a final de 90 no pescoço ainda, que foi a primeira que eu lembro de ter ficado triste pra cacete. Daí o Raí vai lá e acaba com os caras do jeito que Acabou, acabou. incrível, foi Foi um incrível. negócio memorável. Claro, o 100º gol do cacete, os 4x0 E- do não, cacete. e a final de 98, tem uma é. sensação parecida. Que era a porque volta do Raí, né? Era a volta do Raí, a gente já era mais, sei lá, mais... Maior. Não fanático, mas a gente sempre foi fanático. mas Acompanhou era uma mais coisa- de perto, Argumentava mais, já era uma coisa mais séria o futebol. O pessoal se tripudiando, tá voltando, tá velho. Velho. França. Puta, o terceiro lance do E cara, o Rogério, cara, em de 98, cabeça, ainda não era o Rogério. A nossa referência não de era. ídolo da instituição era o Raí. Era o Raí. E o cara voltou só pra final. Raí. E o time. É, o cara. E os caras eram favoritos. O cara chegou Sim, já no primeiro massacrou. tempo, já fez um gol de cabeça. Denilson voou aquele jogo. Também acho um dos momentos Foi mais incrível. históricos contra eles. Que mais? Mas Do teve compromisso. um sábado, O que você tem trouxe 3 de dias material? atrás, que foi fera, metemos Puta, 4 4x0, Cueva dando Esse foi show. memorável também. E o Memorável, Chaves, memorável. o Chaves. Esses caras têm que ser sabe, Goleiro eternizados deles pra de gol de última. última alface. cavadinha, gol de pênalti cavadinha contra eles? Não. Nem eu. Manda aí pra gente. É. Que eu não sei esse termo, não consegui Acho que achar. nunca teve. E Acho- outra pergunta pro PVC que acompanha a gente, paga o pau. Um grande Queria- abraço pro PVC, que não é São Paulino, mas Mas adora o programa. acompanha. Queria saber quem mais fez 3 gols nesse clássico a favor do São Paulo.
Não Por quê? consegui Quem achar. fez dessa vez? Não, da outra, o Raizão, O Raizão. né? Essa daí, qual mais? Você lembra de alguém guardar 3 contra 3 não. elas? Não, né? Não me Ah, lembro. manda aí pra gente, ajuda um pouco, né, o resenha também. Ajuda. É isso. Obrigado. O resenha tricolor mais gostoso de gravar da história. Chupa mundo! Obrigado. Vai chegando ao fim. Que alegria. Obrigado a você por dividir esse momento, satisfação pessoal nosso. Enrola aí pra chegar em 44. Vou enrolar. Eu queria mandar... antes eu vou falar. O Pedro, que ganhou a camisa do Pedro, 2 edições atrás, não entrou em contato com a gente. Pedro, você tem uma semana para entrar em contato com a gente. Vai, domingo, Uma agora. semana, até o próximo Domingo, programa. meia-noite. Até o próximo programa. bom. Se você não entrar em contato com a gente, no próximo programa faremos o sorteio. A menos que você que está assistindo aí não queira que a gente ressorteie, né? Não sei. Vamos sortear nas mesmas bases de quem participou. Isso, fez isso. A mesma tudo galera. certinho. Mesma A gente galera. sorteia na Mesma mesma galera. Não precisa mais mandar. Não. Não, mas se quiser marcar amigos, pode marcar. se inscreve. Marcar amigo pode. O meu abraço pessoal hoje, além do Cueva, do Chaves, dessa turma toda, pro Michael, que andou prestigiando a gente no Instagram, e pro Gilberto, que não tá jogando, mas também prestigiou o programa pelo Instagram. Um abraço a vocês, a todo o elenco São Paulino, a toda a torcida São Paulina, aos 53 mil que fizeram essa festa histórica no Morumbi. É isso. Até pra quem gritou Luiz Fabiano. Que Até- errou, mas até pra tá quem falando. gritou. até pra Vale, quem gritou. vale, até pra quem cornetou. Junks, seus abraços hoje. Ó, meus abraços agora vão pra torcida tricolor aí, principalmente o Antônio e o Pedro Viana, que são tricolores que dão uma moral aí pro resenha. O pessoal lá de Guaratinguetá, que também sempre acompanha, pede um abraço. Tricolores é o nosso grupo do Instagram. Do Eles não estão lá, porque é muita gente, mas acompanham, estão aí. Um abraço novamente pro Kaká, que mandou uma mensagem no último resenha. verdade. Obrigado pela participação, um monstro. E para todo mundo que esteve lá no Morumba com a gente, tava lá naquela energia. Vamos de novo, vamos no próximo. Contra o vamos Grêmio, lotar, contra o Grêmio, R$10, vamos lotar de novo. quinta-feira, não essa outra, A outra. pro pessoal saber. Putz, vamos lotar. Abraço para todo mundo. Dani. Dani, milhares? Milhares de abraços. O pessoal do Portal SPFC, o Moisés, o Messias, o Ricardo Patron, o Adelmo, o Luiz Veneno, todo esse pessoal que acompanha a gente pediu abraço. O pessoal de Garanhuns. Garanhuns. O Eri Vanson, que pediu abraço pro pessoal de Garanhuns. O Rafa Clemente, que sempre acompanha e é o maior fã do Denis do Brasil. Lula de Garanhuns lá, ia muito lá. Ó, ia só um galinha parênteses, chupa. enquanto a gente tá gravando os abraços aqui, o Rogério acabou de fazer um gol contra o Grêmio, seu grande amigo Rogério. Olha lá. O seu amigo Olha só. Rogério guardou Volta, um gol. Rogério. Oitavo gol do Rogério no O que campeonato. vocês acham? Volta, Rogério. O cara tava assistindo o jogo do esporte. Por quando isso que ele ele tava só olha ganhando. pra lá. Ele Não, só mas olha os pra lá. abraços, se foca. Um abraço pro Rogério que fez o gol. Tomara que ele se valorize e a gente consiga vender ele por uma Não, grana. isso é bom Boa. pra gente. Pra- Porque ótimo. porque a gente pode passar o Grêmio em busca do G6 ou do G7. E eu não quero Boa. que o Rogério se ferre porque ele é patrimônio do São Paulo. Tem que ser bem vendido. Ele tem que ser bem vendido. Boa. Quanto mais ele se valorizar no esporte, melhor. O pessoal tem deficiência em entender o que eu falo. E tem bastante deficiência. Pô, tamo leve. Cara, hoje, tamo leve. o- Quem mais? Quem mais os abraços? E a Cileide? A Cileide. Cileide falou, pô, agora que São Paulo ganhou de 4-0, vocês podem voltar a me mandar abraço? Pô, Claro que sim! não era pela Um fase, abraço. que a gente ia ter muita é. gente participando, mas um abração, né? Então, todo mundo Obrigado. que interagiu no Twitter essa semana aí, o pessoal gente Um fina brinde. pra caramba. Um brinde. Quatro Tricolor, brindes. 4, 1, 1, 2, 3, 3, 4. 4. Ô, São Chupa! Paulo, Na tática de hoje, eu queria mostrar o botão do Lucão, que é o camisa 4. Ufa, que susto! Que susto! O Lucão é o camisa 4, ó. Gol da Alemanha! E que todo mundo esperava um prato. Chegaram de novo! Chegaram de novo! Chegaram de novo! Olha só que absurdo! A chance de mais um gol! Gol! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol!